Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal 100% Política. Eu queria hoje conversar com um assunto que certamente todos vocês já conhecem, que é a manipulação da nossa vontade. O tempo todo a gente está sendo engabelado, o tempo inteiro a sociedade está sendo enganada. A prova maior disso é a eleição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma grotesca e gigantesca farsa. Essa farsa foi criada justamente por uma maciça manipulação de mente, as nossas mentes. E ele está aí junto com Paulo Guedes, ele está aí junto com Ricardo Salles destruindo a Amazonas, a floresta, ele está aí com Damares, ele esteve aí com Weintraub destruindo a educação brasileira. Ele está aí com gente que realmente, na minha forma de ver, é da pior espécie. Nós temos hoje ainda um governo militar com roupagem civil, o que é um fato inédito. É quase uma ditadura disfarçada, é assim que eu vejo, embora as instituições democráticas permaneçam funcionando. Tanto é que eu estou podendo aqui conversar e falar com vocês. Mas, a todo momento, há uma série de ações de negação disso, de negação da democracia, como todos vocês já devem ter ouvido falar ou presenciado, como expressões do presidente Bolsonaro, tipo acabou porra, tá? Ameaçando o Superior Tribunal Federal e seus ministros. E por que essa manipulação acontece? Por que nós somos tão manipulados? Por que a sociedade é tão manipulada? Por que há tanta enganação? A resposta é muito simples. É uma minoria diminuta da sociedade mundial que detém grande parte, muito mais que 50% de todas as riquezas geradas nesse planeta, em detrimento da imensa maioria. Essa pequena minoria, os números variam, mas giram em alguns países em 0,1%, em outros 1%. No Brasil deve estar girando aí por volta de 1 ou até entre 0,1% e 1%. Se eu pegar a população brasileira de 211 milhões de brasileiros, 1% dá 2 milhões de pessoas. 1%. Então, 2 milhões de pessoas detêm nas suas mãos o destino do restante. Ou seja, dos outros 209 milhões de brasileiros. E eles também não somente detêm nas suas mãos o destino dessa imensa maioria, como também ele detém o que é pior para si, de uma forma egoísta, a maioria das riquezas desse Brasil, a lembrar para todos vocês que de cada R$100 que a sociedade produz com seu trabalho, da ordem de 52 a 56 reais vão para meia dúzia de endinheirados do sistema financeiro na forma de juros de uma dívida que, na verdade, nunca foi auditada. É isso, meus amigos. 29 restantes vão para custear a máquina pública e sobram, então, os minguados R$19 para o restante. E por que você não se dá conta disso? Porque nós somos manipulados o tempo todo. O tempo todo nós somos manipulados, o tempo todo as notícias chegam truncadas ou elas chegam vergonhosamente mentirosas na cara dura, como diz o outro. É assim, você não fica sabendo, você tem um celular na mão, mas você não se interessa por política. Você não quer nem saber de política, até porque você, na miséria ou tendo uma imensa dificuldade econômica, você quer viver, você quer sobreviver, então você não está muito interessado em política. É isso que eles querem que você pense, é isso que eles querem que você faça, que você só sobreviva, que você trabalhe, que feito igual um escravo para ele, porque se você pensar, você vai se dar conta da imensa injustiça que todo dia ele acomete.
Se você parar para pensar, ou você enlouquece ou você se revolta. Repito, se você parar para pensar em tudo o que acontece nesse Brasil, ou você enlouquece ou você se revolta. E eles têm medo da sua revolta. Eles têm medo da revolta do povo, da minha revolta. Eles têm medo de todos nós. Sabe por quê? Porque eles são 2 milhões e nós somos 209. É só por isso que eles têm pavor de revolta. E eles precisam nos silenciar, eles precisam nos calar. E eles nos calam nos manipulando. Eles nos calam no momento que você assiste horas e mais horas de distração, por exemplo, da Rede Globo, nas suas novelas inúteis, ridículas. Eles nos calam com os programas matinais, pura distração, para que você não pense, para que você não veja todo um aparato injusto que faz com que eles recebam bilhões em plena pandemia. Os 47 mais ricos de bilionários engordaram seus bolsos em mais de 170 bilhões de reais, enquanto a grande maioria depende de um auxílio coronavírus de 600 minguados até R$ 1.200, senão vai morrer de fome, e agora sendo reduzido para 300. E sabe por que o presidente Bolsonaro reduziu de 600, 1.200 para 300? Porque ele conta que você não vai se revoltar. Ele conta que você não vai sair na rua e quebrar as coisas. Ele conta com tudo isso, e não só ele que conta com tudo isso. Todos os outros 2 milhões contam também com isso. Eles contam com a nossa índole pacífica, com a nossa índole de boizinho. É com isso que eles contam. E nós temos então aqui, para essa reflexão, o pensar de um cara muito especial dos Estados Unidos. Eu estou falando dos Estados Unidos, chamado Noam Chomsky. E há alguns anos já, ele é um homem que se debate pela dignidade humana, mesmo nos Estados Unidos, sendo de esquerda. Aí, você que talvez vá ver esse vídeo, porque hoje certamente vão ser 2 ou 3 que vão estar vendo esse vídeo, vai dizer, esse cara que está falando aí é um comunista, e esse aí que está aí chamado Noam alguma coisa também é um comunista. Ser comunista é querer que o pobre tenha um pouco de pão, um pouco de decência, um pouco de saúde, um pouco de educação, um pouco de lazer. Se isso é ser comunista, eu sou comunista. E ele também é, porque é isso que ele quer. Mas vamos lá, as 10 estratégias da manipulação da mídia, Noam Chomsky. Esse é Noam Chomsky que está aí na tela de vocês, meus amigos. Evidentemente, hoje ele já está mais velho, isso é uma fotografia antiga. Mas as grandes estratégias da manipulação mediática, por Noam Chomsky, a estratégia da distração, é aquilo que eu falei aqui no começo, alguns minutos atrás, é a distração o tempo todo. O presidente Bolsonaro, por exemplo, vive literalmente fazendo verdadeiras, abre aspas, palhaçadas. Sabe para quê? Para distrair a sociedade dos problemas reais, ou então de uma agenda nefasta, como, por exemplo, destruir o meio ambiente, ou passar uma medida provisória que tira um direito seu trabalhista. São as distrações, ou a Damares falando uma besteira qualquer. São as distrações que consistem em desviar a atenção do público dos problemas importantes. Vocês entenderam como é que essa coisa funciona? Você é manipulado o tempo todo, todos nós. E essa é só uma delas. A estratégia da distração. E Bolsonaro deita e rola nisso. Ele deita e rola com aquelas palhaçadas, correndo atrás da EMA. E todos os jornais, no dia seguinte, estão lá. Olha o presidente correndo atrás da EMA. Não é ele feito um ridículo correndo atrás da EMA. Mas quem é o real ridículo? Somos nós, porque aquela notícia ali não tem valor nenhum. Ela só tira o teu foco e o meu do problema real. Sabe qual é o problema real? Dólar a 5,60, 12 milhões e meio de desempregados, salário no chão,
não reajuste do salário mínimo, esses são os reais problemas. O SUS, milhares e milhares de pessoas mortas na pandemia coronavírus. Esses são os reais problemas. Mas a estratégia da distração, como as palhaçadas, as presepadas do presidente Bolsonaro e dos seus auxiliares, faz com que você não pense nisso. Depois, a segunda é criar problemas e oferecer soluções. O presidente Bolsonaro, ele é mestre nisso, Esse método também se chama problema, reação, solução. Vocês entenderam que isso é tudo formulado? Isso é pensado por um grupo de meia dúzia de pessoas há muito tempo. Cria-se um problema, uma solução prevista para causar certa reação ao público. Entendeu, gente? Entende? Eles criam tipo assim, olha só, a gente não vai dar dinheiro nenhum para vocês. Aí todo mundo, oh meu Deus, eu vou morrer de fome. Ah não, tá aqui, toma aqui. Nós só vamos dar R$200 para vocês, oh meu Deus, em plena pandemia coronavírus. Oh meu Deus, todo mundo vai morrer de fome, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, nós vamos dar 600, ainda bem, R$600. Qual é a diferença, minha gente, entre 200 e 600 reais? Eles deram 1,2 trilhão para os bancos ganhar de dinheiro às nossas custas agora, em plena pandemia, e todo mundo fica satisfeito com R$600. Isso porque eles deram R$200, disseram que ia dar R$200, e depois deram R$600. E assim eles vão fazendo, criando problemas. Esse é um problema que você vai passar fome, e oferecendo uma solução absolutamente ridícula. E aí você fica satisfeito com isso. A outra é a estratégia da gradualidade, para fazer com que se aceite uma medida inaceitável. Isso está o tempo todo acontecendo, né? Vão aplicando a conta-gotas. Por exemplo, a perseguição toda que está acontecendo com relação à educação. Estão aparelhando o Estado, a educação, agora indicando reitores, né? Podando a liberdade das universidades, entendeu? Criando escolas militares para que no futuro ninguém mais tenha um pensamento livre, independente, e só pense como um robozinho, entendeu? Militar. Esse, por exemplo, é isso. Dessa maneira, as condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo, foram impostas durante a década de 1980. É assim, minha gente. É assim. Já perceberam a cultura que acontece hoje? É tipo assim, investe seu dinheiro, você vai ganhar. Você vai ganhar sempre. Se você investir. É a XP falando isso, várias instituições falando, olha minha gente, mas espera aí, da onde é que sai, afinal de contas, esse dinheiro que está todo mundo ganhando? Como é que esse dinheiro é gerado? É gerado do nada. É dinheiro gerando dinheiro, entendeu? Não tem nenhum lastro num bem real. Não existe isso. Se alguém está ganhando dinheiro, se você está ganhando dinheiro na ciranda financeira, como ganham os 2 milhões de engenheirados, alguém está perdendo, porque a quantidade de riqueza no país é a mesma. E quem é que está perdendo? Os outros 209 milhões, esses que estão perdendo, para que você, então, engorde o seu bolso. São isso que está acontecendo. E você acha isso normal. É o Estado mínimo, são as privatizações, a questão da flexibilidade das relações de trabalho, como aconteceu agora, toda a questão, o desemprego maciço que vai corroendo a estrutura da sociedade aos poucos. Já perceberam que tudo isso é a cara do Bolsonaro, sem tirar nem pôr? A estratégia de diferir. Outra maneira de fazer com que aceite uma decisão impopular é representá-lo como dolorosa e necessária. Então aí Bolsonaro, então, ele é mestre nisso. Não vou nem entrar aqui e dar exemplo, porque vocês certamente já estão cansados de ouvir isso, não é? Dirigir-se ao público como criaturas de pouca idade. Ele, então, se comporta assim o tempo todo. Em determinados momentos, parece um acéfalo, que não tem nem cérebro, como uma criança, realmente. E aquela criança birrenta, né? É assim. Utiliza discurso, argumento, personagem, entonação particularmente infantis. Muitas vezes próximo
acabei de falar, não tinha nem lido, próximos à debilidade. Quantas vezes o presidente Bolsonaro, na imprensa, nas redes sociais, já foi chamado de débil mental? Desculpe aí usar essa expressão, mas é uma expressão popular. Quantas vezes um débil, como se fosse uma criatura de pouca idade ou um deficiente mental? Quantas vezes? Será que ele é mesmo ou será que ele está praticando aqui a técnica 5? Utilizar o aspecto emocional muito mais que a reflexão. Isso então, né? Seja patriota, se sacrifique pela pátria. Ele mesmo está com 3 aposentadorias, mas ele quer o teu coração. Sabe por que ele quer o teu coração? Porque ele é milionário. Ele faz parte desses 2 milhões que eu falei antes. Manter o público na ignorância e na mediocridade. E aí a especialista nisso é a Rede Globo, né? É a Rede Globo, é o Estadão. São todos esses veículos que te manipulam o tempo todo, manipulam a tua vontade. São as fake news que também mentem, enganam e tudo mais. A qualidade de educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível. Vocês têm alguma dúvida se o presidente Bolsonaro está justamente nesse curso? Nesse momento, agora previsto para 2021, o orçamento do Ministério da Educação nunca foi tão pequeno. É o menor nos últimos 10 anos. São 33 bilhões. Em 2011, me parece, 2012 era 45. Então, se você fizer ainda a questão da correção da inflação nesse período, você vê que deveria estar da ordem de 50 bilhões. Se nós estamos com 33, a gente está praticamente com quase a metade. Por quê? Ele quer o povo ignorante. Porque se você for culto, se você começar a entender a miséria que você vive, aí eu volto àquela questão número 1 da minha fala. Você vai se revoltar. Você vai se dar conta da injustiça que é esse Brasil. E quando você se revolta, eles tremem, eles se cagam de medo. É aí. Então eles têm que manter você, manter a sociedade, manter o povo na mediocridade e na ignorância. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. É isso que mais é aqui. Promover a crença do público de que é moda ser estúpido, vulgar e inculto. Vocês têm alguma dúvida que é isso que está sendo praticado nesse momento? A promoção da estupidez, do caráter vulgar e inculto? Vocês têm alguma... Eu preciso falar alguma coisa em relação ao nosso governante? Ele se molda exatamente em cima disso. Reforçar a autoculpabilidade, ou seja, você achar que a desgraça em que você vive, a miséria que você vive, as insuficiências que o seu filho tem, é culpa tua, porque você não fez isso ou não fez aquilo. É a meritocracia. Se você não fez, é um problema teu. O Paulo Guedes cansa de falar isso, e todos eles também. Assim, em vez de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se menospreza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição da ação do indivíduo. Aí você se torna, como eles querem, um boizinho, aquele que obedece tudo, você não reage. É isso que acontece. E sem ação não há revolução, como diz aqui Chomsky, que foi o que eu falei no início. Se você não se revoltar, eles não vão cair de lá de cima, e essa miséria que você vive, a miséria que a sociedade vive, vai continuar eternamente, eles se banqueteando, eles como sanguessugas, como vampiros, sugando você, seus filhos, seus netos, seus tataranetos e tudo mais, porque isso já vem acontecendo há 500 anos. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Eles já conhecem todos nós. Eles sabem que você não se revolta. E é por isso, por exemplo, que a floresta amazônica está sendo destruída. O patrimônio nacional, um patrimônio mundial, um bioma do planeta está sendo destroçado. E é por isso que você está tendo, todos nós estamos passando por essa situação horrenda, econômica, social, e ninguém fala nada. E pior, os nossos representantes na Câmara dos Deputados e no Senado são cúmplices dessa situação. Cúmplices. Você pensa que eles são nossos representantes?
negativo. Eles são parte dos 2 milhões, do 1%. Eles querem que essa situação permaneça. A gente acaba escolhendo eles, que são os nossos inimigos. As elites são inimigas do povo. Não pensa que é o contrário, não. E nós votamos nele, quando deveríamos votar em gente do povo, como a gente. Como nós, a imensa maioria. E aí nós votamos nele, nós votamos em Maia, nós votamos em Alcolumbre, nós votamos nos pastores que só sabem professar uma religião, a religião da grana. E aí eles vão lá e labutam nos interesses dele, muito menos no nosso. E por quê? Porque eles nos conhecem, eles sabem que a gente não vai se rebelar, mas isso tem que mudar. Aí, depois de eu mostrar essas técnicas todas que você certamente não conhecia, mas que está mergulhado nela, eu passo aqui para o meu próprio Instagram. Aqui, por exemplo, ontem eu postei essa figurinha da Rita Lobo. Nós todos estamos passando agora por um momento onde, de uma hora para outra, o arroz passou de R$ 8,00 para 42. Aí todo mundo diz, não é? É uma coisa só passageira. Coma macarrão. Olha, que coma macarrão. Por que isso está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Porque esse governo é incompetente. Sabe o que está acontecendo? Porque política de salvaguarda de estoque estratégico como de arroz, feijão, soja e tudo mais foram simplesmente abandonados a partir do governo Michel Temer e hoje não tem nada. E sabe o que está acontecendo? Porque na sanha da exportação, com a China passando por um momento muito delicado lá, em função de uma inundação imensa no país e perda maciça das suas culturas de arroz, a China está comprando o arroz todo do mundo e aí levou todo o nosso arroz. Enquanto os chineses estão lá comendo o nosso arroz, você está aqui pagando agora R$40. E a Rita Lobo diz, se não tem pão, coma um brioche. Na França, acabou em guilhotina. No Brasil, vai acabar em pizza. Ela fala isso rindo, né? Ela fala isso rindo, como se isso realmente fosse engraçado. Não tem nada de engraçado nisso, minha gente. E aí tem uma mensagem embutida nisso. Vejam bem, se não tem pão, coma um brioche. É claro que ela está aqui falando exatamente como aconteceu lá na França, em uma declaração. E isso realmente lá acabou com a realeza na guilhotina, ou seja, decapitada. No Brasil vai acabar em pizza. E quando ela fala isso, no Brasil vai acabar em pizza, ela impõe a você, a mim, a todos nós, um caráter que nada aqui pode ser mudado. É isso que ela está falando aqui. É isso que ela está falando. Que nada muda. Então, vai acabar em pizza. Então, a gente não precisa fazer nada. Nós, na verdade, não podemos fazer nada, porque vai acabar em pizza. Ou seja, ela quer que a gente aceite isso. Talvez ela mesma esteja revoltada. Será que ela está realmente revoltada? Será? Não sei, tá? Mas talvez sim. Mas no momento que ela fala isso e que você lê isso, você acha que é normal acabar em pizza. Você acha que é normal nada acontecer. Você acha que é normal as rachadinhas. Você acha que é normal empregar funcionário fantasma. Você acha que é normal desvio de gasolina. Você acha que é tudo normal, que sempre acaba em pizza. É isso que eles querem que você ache. Que é tudo normal, que nada muda e que nada vai mudar nunca. É isso que eles querem, é isso que a Rede Globo quer, é isso que os 2 milhões de abonados aqui, endinheirados, querem. É que você acha que isso, e que você nasceu para isso mesmo, para ser pisado. E para isso você tem que aceitar a situação e achar que é normal. E aí, quando você não tiver dinheiro nenhum e não puder nem comer macarrão, você também vai achar que é normal? Você vai achar que é normal? Eu, muitos anos atrás, vi mercado ser queimado. Mercado ser queimado e saqueado. Muitos anos atrás. E é claro que naquele momento as televisões não mostram. Porque se mostrar isso pode incitar as pessoas e fazer com que elas se lembrem que elas estão com a barriga vazia. E isso é que eles não querem que você saiba. Então, essas mensagens a gente não pode aceitar. O meu comentário aqui foi inclusive esse.
Não aceite a inevitabilidade dessa mensagem. Nós temos que nos desacostumar a achar que é normal tudo sempre acabar em pizza. Esse pensamento foi plantado de propósito na cabeça do povo, para ele se resignar e não se revoltar. Lute contra isso, nada de acabar em pizza. A gente não pode deixar que isso acabar em pizza, não. Não pode, não. E é essa mensagem que está aqui. E, seguindo também nessa mesma reflexão, nada mais apropriado do que vocês assistirem a esse filme muito interessante, que é o Dilema das Redes, da Netflix. É uma reflexão profunda de toda a manipulação que a sociedade sofre e passa. É espetacular, assistam, você vai entender que nós somos um produto o tempo todo sendo vendido, o tempo todo, a nossa vontade, a nossa atenção. Nós somos um produto. E é assim, sendo produto, que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Porque nós éramos um produto de uma grande manipulação feita por milhões de mensagens de fake news, por manipulação imensa da tua vontade e da minha. Porque se você soubesse do que ia acontecer, você certamente não teria votado nele. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, meu amigo, e pense nisso que eu estou falando. E se revolte, não ache que tudo é normal, não. Grande abraço.